noite, graça e paz, amém? Nós vamos falar sobre alguns tópicos. Eu assino um blog do pastor Joel Comiskey. Inclusive, esse blog pode ser assinado por qualquer pessoa. E eu recebo, então, algumas mensagens diárias. E esse mês de janeiro foi bem interessante. Algumas mensagens falando sobre bebermos da fonte que é Jesus. Então, eu peguei alguns tópicos e transformei aqui em slides para a gente poder meditar. Abra comigo em Ezequiel 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que vai falar sobre o vale de ossos secos. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com os irmãos é nosso objetivo. Estamos falando para a liderança. Então, o nosso objetivo como líderes na casa de Deus, você que é um líder de célula, você, em certo sentido, você é um pastor não ordenado, mas nós consideramos o líder de célula como alguém que nos ajuda no pastoreio das pessoas. Então, você que é líder de célula, eu que sou supervisor de vocês, nós precisamos nos lembrar do nosso objetivo. E o nosso objetivo é levantar para a vida os que estão espiritualmente mortos. Nós precisamos colocar esse objetivo como a nossa missão. Como líderes, nós temos contato com pessoas, e as pessoas muitas vezes estão como esse vale de ossos secos. Então vamos ler em Ezequiel 37, de 1 a 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Nós somos chamados, irmãos, como Ezequiel foi chamado. Os ossos secos representam morte. E quando Ezequiel viu aquele cemitério, ele fala com o Senhor, respondendo a uma pergunta do Senhor, porque o Senhor diz: Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel de imediato não dá uma resposta a Deus, diz: Senhor, tu sabes. Ele foi bem inteligente, né? Ele transferiu a resposta difícil em forma de pergunta. Essa é uma boa dica, tá? Quando você não sabe o que responder, você devolve em forma de pergunta para a pessoa que está te perguntando. E Ezequiel, ele diz: Senhor, tu sabes. Então Deus: bom, então se sou eu que sei, realmente sou eu que sei, então eu vou te dizer o que é que você vai fazer. Profetiza a estes ossos. Está aí no verso 4. E então Ezequiel é que abre a boca e profetiza. O que é que nós estamos aqui vendo, irmãos? Há uma situação de morte.
Deus sabe dessa situação, Deus tem poder para ressuscitar, tanto que foi Ele quem fez esse milagre, porém, nós somos incapazes de fazer isso sozinhos. Sem o Senhor, a tarefa de ressuscitar mortos, ela é impossível. Trazendo para a nossa liderança, nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes estão mortas nos pecados, muitas vezes estão mortas em determinadas áreas, às vezes é uma área que é na vida espiritual, mas pode ser na área do casamento, pessoas que são às vezes mortas na área das finanças. Nós estamos lidando com morte, essa é a realidade. Mas aqui deixa claro que se nós soubermos do nosso papel, se nós abrirmos a nossa boca, a palavra de Deus vai ser liberada através de nós e a vida vai acontecer. Amém? Mas Ezequiel teve que abrir a sua boca. Nós estávamos em um determinado velório, estávamos lá consolando as pessoas, e de repente alguém se virou para mim e disse: pastor, ore na pessoa que morreu. E aí eu pensei, bom, eu acho que ele está pensando que a gente ora por mortos, né? Para que Deus coloque num bom lugar e tal e tal. Mas não era para isso. Aquela pessoa estava pedindo que eu orasse para que o morto ressuscitasse. E na hora eu disse, bom, é o seguinte, eu não sei se é a vontade de Deus ressuscitar esse morto. Mas a minha amada esposa, ouvindo isso, ela disse, não, eu vou lá orar. Aí ela foi, junto com outra irmã, e oraram pelo morto, mas o morto não ressuscitou, ok? Mas sabe o que me chamou a atenção? Enquanto eu fui explicar teologicamente que Deus talvez não queria ressuscitar, porque não era a vontade de Deus, porque Cristiano simplesmente disse assim, não, eu vou lá e oro. Se ressuscitar, amém. Se não ressuscitar, pelo menos eu treinei. Amém, irmãos? E isso me chamou muita atenção. A ousadia em profetizar vida. Sabe, trazendo isso para o nosso ministério, nós precisamos ser mais ousados e usados. Só seremos usados se formos ousados. E o nosso objetivo é levar vida aonde há morte. Deus te plantou nessa célula, nesse bairro. Deus te colocou no meio dessas pessoas, porque Ele conta com você. A tua missão, o teu ministério é excelente. Não é uma coisa qualquer. Tem pessoas que gostariam de estar no lugar que você está, meu querido, fazendo o que você está fazendo. Tem pessoas que gostariam de estar lá com esse encargo, com essa responsabilidade. Então, se veja como um portador de vida, como um portador de esperança, como aquela pessoa que vai ser um instrumento de Deus. Amém? E isso muda, não é? Isso muda o nosso olhar, isso muda a nossa posição. E Ezequiel obedece, e aqui ele profetiza, e a Bíblia diz que os ossos se ajuntaram, batiam um com o outro, criou tendão, criou carne, e eu quero repetir aqui o verso 10. Aliás, o 9 e o 10. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, porque ainda não tinha vida. Eram corpos, mas sem vida. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. De quem é o milagre, irmãos? Quem faz o milagre de ressurreição? Quem? Deus, mas através de quem? Diga de mim. Diga de mim. Nós somos o instrumento de Deus. Ele poderia vir pessoalmente fazer a tarefa. Ele poderia enviar anjos para fazer a tarefa. Mas ele confiou isso a homens. A mim
e a você. Então, eu tenho que sempre estar me lembrando disso. Quando João Batista ficou preso, abra lá comigo em Mateus 11. Vocês sabem que João Batista, foi dito dele que ele foi o maior de todos os profetas, porque ele preparou o caminho do Senhor. Mas João Batista, ele enfrentou uma crise. Ele estava na prisão, e ele, como ser humano, igual a mim e a você, ele enfrentou um momento difícil na vida dele. Mateus 11, vamos ler do 2, eu coloquei do 4 ao 5, mas vamos ler a partir do 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Poxa, João tinha dito tempos atrás: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha dado testemunho de que Jesus era o Messias. Mas aqui, para vocês verem que até os homens de Deus, até as mulheres de Deus, muitas vezes têm crises, têm dúvidas, têm interrogações. Então João diz: olha, manda lá se certificar se realmente ele é o Messias, porque eu estou preso aqui e parece que tudo foi em vão. Parece que tudo que eu preguei, tudo que eu fiz foi em vão. Manda lá saber dele se ele é o Messias. Olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. E Jesus não repreende João. O quê? João Batista, numa crise, em dúvida, perguntando isso? Não. Jesus simplesmente diz o que ele estava fazendo. Digam a João, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E Jesus diz: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus estava dizendo: digam a João que o objetivo para o qual eu vim está sendo feito. A missão que eu recebi, ela está sendo feita. E eu quero perguntar a você: você tem consciência da sua missão aqui na terra? Você tem consciência do que Deus falou ao teu respeito para você fazer aqui na terra? Você precisa ter uma convicção profunda da sua missão. Nós precisamos ter, eu preciso ser um homem convicto da minha missão. Porque quando vierem as dúvidas, tanto as minhas quanto a de outros, quando surgirem questionamentos, eu preciso saber o porquê que eu estou aqui nessa terra. Eu preciso saber o comissionamento que Deus me deu. Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque crises nós enfrentaremos, desânimo nós enfrentaremos. Nós enfrentaremos altos e baixos em nós mesmos. Porque eu acredito que muitas vezes a crise maior é conosco, não é nem com os outros, não é nem com o diabo, é conosco mesmo. Mas sabe o que vai nos sustentar? É eu saber que eu estou aqui com uma missão de pregar o Evangelho aos pobres, de ressuscitar mortos, de orar pelas pessoas, de curar os enfermos, de abençoar as pessoas, de entrar nas casas e de abençoar famílias. Eu sou o embaixador do reino de Deus. Olha que chamado excelente há sobre nós. Você se vê como embaixador? Você se vê como embaixador? As mulheres se veem como embaixadoras. As mulheres não são embaixatrizes, viu? Que é uma diferença na língua portuguesa. Embaixatriz é mulher de embaixador. Embaixadora não. Embaixadora, ela é. Ela é a embaixadora. Não só é apenas mulher de um embaixador. Paulo diz: nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos o ministério da reconciliação. Olhe, Deus pode te usar para você pregar o Evangelho para alguém
essa pessoa ser salva. E essa pessoa ser poderosamente usada por Deus. Soubemos da morte, do reverendo Billy Graham agora. E eu estava lendo a história da conversão dele. Uma pessoa desconhecida ganhou um homem para Cristo. E esse homem se tornou o grande pregador D.L. Moody, na cidade de Chicago. Ele foi um grande pregador. Numa das pregações de D.L. Moody, se converteu um jovem. E este jovem saiu de Chicago e foi para outro estado. E nessas idas e vindas, esse jovem, ele evangelizou um outro jovem chamado Billy, e ganhou esse jovem para Cristo. Ele nem imaginava que ele estaria ganhando o maior pregador de todos os tempos. Depois de Paulo, irmãos, depois de Paulo, Billy Graham é tido como a pessoa de maior influência que teve em sua vida, maior número de pessoas que alguém pôde pregar através da televisão, através dos satélites, e de um maior número de conversão de almas. Já pensou? Ele jamais imaginava que estava ganhando o maior evangelista do século XX, e talvez o maior evangelista de toda a história. Mas ele cumpriu a sua parte. Ele pregou o evangelho e ganhou aquele rapaz. Nós podemos, irmãos, ser instrumentos de Deus. Amém? Para ressuscitar mortos. Segunda coisa que eu quero falar para vocês: aqueles com paixão têm o coração de um servo e um ardente desejo de perseguir Deus. Quem tem paixão, uma pessoa que tem um coração apaixonado, tem um coração de servo e tem um desejo de perseguir Deus. Jesus era uma pessoa assim. Jesus era uma pessoa apaixonada pelo que fazia e apaixonada pelo Pai. Abra comigo no Evangelho de João. Capítulo 2. Veja a paixão de Jesus e o zelo que ele tinha para com as coisas de Deus. João capítulo 2, vamos ler o 13 a 16. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. Olha o que foi que eles lembraram. Na hora em que viram Jesus entrando no templo e fazendo aquela limpeza, aquela faxina, os discípulos lembraram do salmo: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, verso 9. É um salmo messiânico. Estava escrito isso: o zelo da tua casa, o ardor, a chama pela tua casa, ó Deus, vai me consumir. Jesus era um homem assim, ardente na paixão pelo que ele fazia. Aqui nós vemos ele com um chicote. A gente não imagina muito Jesus assim. A imagem que nós temos de Jesus, geralmente é aquele Cristo, crucificado, com aquele rosto assim já desfigurado. Mas aqui é o Cristo cheio do zelo do Senhor dos Exércitos, cheio do ardor,
pelas coisas de Deus. Então, quando nós temos essa paixão pelo que fazemos, e por isso eu preciso te perguntar: você ama o que você faz para as coisas de Deus, pelas coisas de Deus? Porque a paixão tem que ser a nossa motivação pessoal. Nós temos que ser apaixonados por aquilo que fazemos, e isso tem que transbordar. Isso tem que transbordar para as outras pessoas, porque paixão é algo contagioso, mas desânimo também é. Eu contagio com paixão, mas eu também contagio com desânimo. Se eu estou fazendo por fazer, se eu estou fazendo sem colocar o meu coração, isso é percebido. Se eu estivesse pregando aqui hoje sem paixão, sem zelo, sem ardor, você perceberia: o pastor está doente, o pastor talvez está de jejum, está sem força, está com fome, está com algum problema, está passando algum momento difícil. Por quê? Porque ele está falando, mas a gente não está percebendo ardor. É assim ou não, irmãos? Você percebe quando alguém não está apaixonado pelo que faz? Então, nós precisamos ter esse coração ardente, de zelo pelas coisas de Deus. Vamos para Atos 17:6. Paixão é contagiosa. Paulo e Silas são acusados, e olha a acusação que fazem desses jovens, desses dois servos de Deus. Atos 17:6. Estes, estão falando de Paulo e Silas, estes que têm transtornado, tem uma versão que diz alvoroçado, causado alvoroço no mundo, chegaram também aqui. Será que é isso que podem dizer de nós? Estes que têm virado garanhuns de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo ela já estava. Nós estamos colocando as coisas no seu devido lugar. Esta moça que está causando alvoroço aqui na Coab 2, chegou aqui nessa casa. As pessoas podem dizer isso de nós, porque para alguém causar alvoroço, não é com desânimo. Não acredito que Paulo e Silas estavam muito desanimados, bem tristes, bem deprimidos, não é? E bem frios e causando alvoroço no mundo. Não acredito. Para nós causarmos alvoroço, é necessário uma paixão que consome o nosso coração. E o escritor dessa semana que tinha essa mensagem, escreveu uma frase que diz assim, e eu fiquei meditando nessa frase, até que eu entendesse. Preste atenção. Você conhecerá a paixão quando a dor for maior do que a recompensa. Eu achei isso, irmãos. Escreve para você ler e depois você tirar suas próprias conclusões. Vou repetir. A paixão, você conhecerá a paixão quando a dor for maior do que a recompensa. Ah, está doendo. Os atletas dizem isso. Os atletas dizem isso. Mas a dor não fazem eles parar. Sabe por quê? Porque eles estão com uma paixão. Eles querem ganhar uma medalha. A medalha é a recompensa, mas tem dor. E às vezes a dor é maior do que a recompensa, mas não podem parar. Não podem parar. E eu coloquei aqui uma frase do Saint-Exupéry. Ele escreveu um livro bem famoso. Qual foi? Qual foi? Pequeno Príncipe. Esse homem escreveu essa frase aqui: se você quiser construir um navio,
Não convoque homens para juntar madeira, dar ordens a eles e dividir o trabalho. Não. Antes, ensine-os a desejar o eterno e distante mar. E eles vão construir qualquer navio, porque você instigou neles paixão. Eu achei demais isso. Muitas vezes nós estamos querendo pessoas para a gente dividir tarefas com elas. Não, eu preciso de gente comigo. Eu preciso multiplicar. Está errado. Está errado porque você não está gerando paixão. Não, eu preciso de gente comigo para fazer a tarefa, porque me foi dada uma tarefa, eu tenho que cumprir. Vamos? Você vai ser um feitor de escravos. Você vai ser um senhor, uma senhora de engenho. Você vai ser tipo um ditador, um tirano, com um chicote, dando ordens, dividindo o trabalho. Vamos, juntem madeira, nós temos que construir o navio. E muitas pessoas vão fazer, porque elas vão se sentir obrigadas, constrangidas. Algumas farão porque tem pena de nós, porque dependendo, do nosso grau de doença, a gente se faz de vítima ainda. Ninguém me ajuda. O que será de mim? Estou sozinho. Por favor, me ajudem. Ai, gente, não, vamos, gente. O pastor está morrendo, gente. Olha, cheio de cabelo branco. A barriga dele cresceu de tanto ele sofrer, gente. Vamos lá. Ajuda ele, pelo amor de Deus. Isso não sustenta, irmãos, ninguém. Isso não vai perdurar por muito tempo. Se você é líder porque há uma visão que exige isso de você, eu quero te dizer, não vai durar. Não vai durar. Por que eu sou crente há 30 anos? Por que tantos colegas meus ficaram para trás e eu não? Por que tantos esfriaram na fé e se desviaram e eu não? Só há uma explicação: a paixão, o amor ardente que eu tenho por Jesus. Infelizmente muitos não tiveram. Só isso. Não foi porque eu tinha que dar satisfação ao pastor. Não é porque alguém estava cobrando. Não é porque alguém estava me vigiando. Não é porque é a visão da igreja. Isso não mantém ninguém focado, irmãos. Isso é uma ilusão. Ah, porque nós somos uma igreja em célula discipulada. E daí? Isso não vai manter ninguém. Agora, se você sonhar com a conquista da tua rua, com a conquista do teu bairro, se você sonhar conosco com a conquista dessa cidade, vamos, irmãos, visualizar essa cidade ganha para Cristo. Vamos imaginar que dessa igreja nós enviaremos muitos para abrir igrejas em outros lugares. Vamos sonhar que daqui nós vamos enviar missionários aos confins da terra. Aí sim, você vai pagar o preço que for, porque valerá a pena. Porque você vai estar sonhando e desejando o eterno e distante mar. A gente constrói qualquer navio. Amém? Pega alguém faminto. Pega alguém faminto. Pega alguém com muita fome. O que você der para ele, ele come. A Bíblia diz que para a alma faminta, até o amargo é doce. Mas para a que está de barriga cheia, ela pisa os favos de mel. Ela despreza. Mais um culto. Mais uma célula. De novo essa mesma música. O pastor de novo. Porque nós estamos fartos. Porque nós não estamos apaixonados. Eu sei o que é estar apaixonado. Cristiane morava lá na Brasília. E eu não tinha carro. E eu dizia, eu só subo essa ladeira, Cristiane, porque eu estou apaixonado.
Eu só venho até aqui em cima porque eu estou apaixonado. Porque se não fosse isso, eu subia nada. Durante 4 anos eu subi aquela ladeira para fazer a minha faculdade. E descia. Durante 4 anos, irmãos, eu ia assistir a aula de 7 às 8h20. Descia a pé 10 minutos até chegar lá na Querigma, lá na Avenida Caruaru. Quando eu chegava, estava terminando as ofertas. Pegava o microfone para pregar. Na semana seguinte eu invertia. Eu ia para a igreja, saía de lá às 8h20, subia a pé para chegar às 8h40 lá em cima. Muitos dias, muitas semanas, muitos meses eu fiz isso. Sabe por que fiz? Não é porque o meu pastor estava pedindo. É porque eu tinha 2 paixões. A maior delas era por Jesus. Eu queria servi-lo. Eu queria servi-lo. Eu queria ministrar louvor. Eu queria pregar a palavra. Eu queria repartir com as pessoas. Mas a minha segunda paixão era geografia. Essas 2 paixões me fizeram passar 4 anos da minha vida. E ainda comecei outra faculdade. Eu estudava de manhã, teologia. À tarde eu estava na igreja, à noite eu estava na faculdade. 4 anos, sem carro, andando a pé. Adriel nasceu, carregava Adriel numa cestinha, atravessava a pista, lá perto do Ceasa, ia para a igreja. E assim foi. Quando nós estamos apaixonados pelo que fazemos, não há dificuldades. Mas já dizia o ceguinho da televisão na minha época de criança: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Quem lembra do ceguinho da televisão? Aqui os mais antigos, não é, Nádia? Antes do Jornal Nacional, Casas Lux Ótica, o ceguinho dizia: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Vou adaptar: quando nós não estamos apaixonados pelo que fazemos, arrumamos qualquer desculpa. Verdade ou não, irmãos? Próximo tópico: cuide primeiro de você mesmo. Vamos para 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Paulo aconselhando seu filho na fé. Essa história de discipulado já é antiga. Estava aqui Paulo discipulando seu filho na fé, Timóteo. Paulo já era um homem de idade. Timóteo era um rapaz jovem, solteiro, pastor da igreja de Éfeso. E Paulo diz a Timóteo: tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Mas em primeiro lugar, Timóteo, antes de você cuidar do ensino, porque doutrina aqui é o ensino da palavra, didaquê. Antes de você cuidar do que você vai falar para as pessoas, antes de você cuidar do que você vai ensinar, Timóteo, cuide de você mesmo, meu filho. Cuide de você mesmo. Continua, agora vamos terminar o versículo. Nestes deveres, que deveres? Que ele tinha acabado de dizer. E um deles era cuidar de si mesmo. Isso não é egoísmo. Não é. Não, pastor, mas eu tenho que pensar primeiro em mim? Em certo sentido, sim. Egoísmo é quando você pensa só em você, só em você, só em você e em mais ninguém. Mas quem já viajou aqui de avião? Levanta a mão. O momento mais tenso é qual? É quando aquela bendita aeromoça pega aquela máscara. Ela diz o seguinte: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Dá um frio assim na sua barriga, que você já imagina morto espatifado, né? Máscaras de oxigênio cairão.
puxe a máscara. Primeiro, coloque em você, para depois você ajudar crianças e idosos. Poxa, máscaras caem, o avião está caindo, todo mundo vai se esbagaçar, e primeiro eu pego a máscara e coloco em mim. Isso é egoísmo? Não, porque se você não colocar a máscara em você, e por acaso, porque é muito difícil que um avião caia e você sobreviva, a verdade é essa. É muito difícil, mas tudo bem. Vamos imaginar numa situação hipotética que o avião caiu e você sobreviveu, ou que houve uma despressurização, porque o que ele está querendo ensinar é isso. A cabine despressurizou, você vai desmaiar em segundos. Porque quando a cabine despressuriza, há uma alteração na tua pressão arterial, você vai desmaiar. Então, antes de você desmaiar, coloque em você, porque aí você vai estabilizar e você vai poder ajudar outras pessoas. Então, o que Paulo estava dizendo é isso aqui: você não pode cuidar bem dos outros se você não estiver cuidando bem de você. Cuide da sua vida espiritual, alimente-se espiritualmente, fortaleça-se, busque ajuda. Timóteo, e agora eu quero falar para os Timóteos e para as Timóteas: cuidem de vocês primeiro. Não adianta vocês quererem cuidar dos outros se vocês não estão cuidando de vocês. Agora o próximo versículo está no capítulo 5, e nós vamos encerrar para a gente orar. Capítulo 5, 22. Final do 22. Conserva-te a ti mesmo puro. Parece uma linguagem, irmãos, bem egoísta. Conserva-te a ti mesmo. Pense em você primeiro. Paulo ainda diz: não continues a beber somente água. Paulo agora dá dicas de saúde física. Use um pouco de vinho por causa do teu estômago. Não tinha omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Então, Paulo estava preocupado: Timóteo, cuide da sua gastrite, meu filho. Gastrite nervosa, gastrite porque está comendo coisas muito temperadas, sei lá. Teu estômago está sofrendo. Timóteo, cuide de você mesmo, cuide da sua saúde. Irmãos, quando eu li isso aqui, Deus me corrigiu. Nós saímos do médico agora à tarde. Deus usou o médico com versículos da Bíblia para mim. Ele até riu. O médico pregando para mim. Eu digo: Senhor, obrigado, Deus. O Senhor realmente se preocupa comigo. O Senhor se preocupa com o meu físico. Porque se eu não cuidar do meu físico, em 5, 10 anos, talvez eu não esteja mais aqui. Então veja, cuido do meu espírito, cuido da minha alma, cuido do meu físico. Se eu cuidar de mim, eu vou cuidar dos outros bem. Agora, uma pessoa cansada, estressada, com gastrite, com aquela sensação de barriga cheia o tempo todo, regurgitando, está no discipulado, aquela barriga desse tamanho, de tão cheio que está. Aí você não tem disposição, não está bem na sua alma, não cuidou da sua alma. Como é que você vai cuidar da alma dos outros? Me mandaram uma frase hoje, que infelizmente é verdade, mas eu não quero isso para mim não, viu? Foi um pastor amigo meu que mandou, diz assim: pastor, cuida das feridas dos outros enquanto está sangrando. Eu digo: é verdade, para os outros, Deus, mas eu quero alguém cuidando de mim. Eu quero alguém cuidando das minhas feridas. Enquanto eu sangro, eu quero que alguém cuide dos meus sangramentos, para que eu possa cuidar do sangramento dos outros e não morrer junto. Amém? E eu termino, irmãos, para a gente orar, com uma história engraçada, mas trágica.
de um discipulador que não cuidou de si mesmo, não cuidou das suas emoções, não cuidou da sua alma, estava péssimo, e aí foi ouvir o relato do discípulo. E enquanto ouviu o discípulo, ele começou a chorar. E o discípulo, achando que ele estava sendo empático. Empatia. Empatia é você sentir a dor do outro, né? Mas não é a sua dor, é a dor do outro que você está sentindo. E no final, aquele discipulador disse: eu estou pior do que você. Qualquer semelhança é mera coincidência. Estou pior do que você. Ore por mim, porque senão eu não sei o que é que vai ser da minha vida. Acontece isso, irmãos? Acontece, infelizmente. Então, primeiro, falamos aqui hoje. Qual foi o primeiro tópico? Não, paixão foi o segundo. Primeiro, você vai ser um instrumento de Deus para levar vida aos mortos. Há uma missão e há um objetivo na nossa vida, que é ser embaixadores de vida. E essa missão é gloriosa. Eu não posso tratar isso como se fosse uma coisa qualquer. É gloriosa. Segunda coisa é paixão. Se eu for apaixonado, eu vou apaixonar os outros também. Se eu quero construir um navio, eu não tenho que levantar trabalhadores. Eu tenho que fazer o quê? Fazer eles sonharem com o mar. Se eles sonharem com o mar, eles vão se juntar a mim no projeto de construir uma embarcação. E a terceira coisa, precisamos cuidar de nós mesmos, espírito, alma e corpo. Precisamos cuidar de nós mesmos. Sabe o que foi que o médico disse para mim hoje? Está escrito na Bíblia, né, pastor? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Digo, doutor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Inclusive, eu quero até corrigir aqui. Eu disse que Deus, numa pregação aí, eu disse que Deus é sarcástico. Na verdade, Deus, ele é irônico, tá? Porque tem gente aqui que entende muito de português e sabe a diferença entre sarcasmo e ironia, tá? Então, Deus, ele é um Deus irônico. Hoje ele foi comigo. Vamos ficar em pé para a gente orar. Vamos orar tópico por tópico. Primeiro, esse aí vai ficar para a próxima. Pode voltar lá para o primeiro. Então, vamos orar visualizando aqui. Primeiro nós vamos orar para que fique clara a nossa missão nessa terra. Temos uma missão, temos um encargo dado por Deus. O Senhor poderia contar com anjos, mas não contou. Contou com homens. E o nosso objetivo é levantar para a vida, é erguer para a vida aqueles que estão mortos. Nós temos essa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar boas novas, para curar os cegos, levar vista aos cegos, para tirar os cativos das prisões e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então vamos orar primeiro por isso. Quero que você agora ore comigo, diga: Senhor, que eu esteja claro em minha mente que o meu objetivo, a minha missão nesta terra, além de te glorificar e te agradar e adorar, é levantar a vida aos mortos, trazer vida aos que estão mortos. Que eu me veja como um embaixador do reino de Deus nesta cidade, no bairro que eu estou. Se você estuda, diga na escola ou na faculdade. Se você trabalha, diga no meu trabalho.
Diga: eu quero me ver como um embaixador para levar vida aonde há morte. Eu vou ser como Ezequiel, que abriu sua boca para liberar vida naquele cemitério, e houve vida. Agora vamos orar pelo segundo tópico. Diga: Senhor, eu quero ser apaixonado por Jesus e por almas. Que a minha grande paixão seja por Ti e pelas almas perdidas. Que eu ame fazer a Tua vontade. Que eu ame o Teu reino. Um amor ardente vai me impulsionar. Não haverá obstáculos, porque eu estarei ardentemente apaixonado e envolvido pelo que estarei fazendo. E vamos orar agora pelo terceiro e último que falamos. Diga: Senhor, me ajude a cuidar primeiro de mim mesmo, para depois cuidar dos outros. Que eu priorize o meu tempo a sós com o Senhor, de adoração, de oração, de leitura da palavra, alimentando o meu espírito em primeiro lugar. Que eu cuide da minha alma, que eu cuide das minhas emoções. Levante pessoas para me ajudar nesse cuidado. Diga: Senhor, eu também quero cuidar do meu corpo físico, que é o templo do Espírito Santo. E para que eu possa fazer a Tua obra nesta terra, eu preciso de saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Amém. Amém.